Ok. Estamos no ar. Estamos. Olá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Essa aqui é a segunda live para divulgar o livro O Império dos Gibis, escrito por mim, Maurício Muniz e o Manuel de Souza. É uma celebração da história da Abril nos quadrinhos, né? Então nós estamos entrevistando, batendo um papo com algumas das pessoas mais importantes ligadas aos quadrinhos da Abril. A gente já teve na segunda-feira o Sérgio Figueiredo, Figa, e hoje quem nos dá a honra de estar aqui conosco é o JP Martins, famoso tradutor, programador dos quadrinhos da Abril e que tem uma longa carreira nos quadrinhos, provavelmente o nome mais importante da tradução de quadrinhos no Brasil, ele e o Elcio de Carvalho. E a gente vai bater um papo com ele, e eu agradeço muito a presença do JP aqui. Tudo bom, Jota? Tudo bom, Maurício. Mas não precisa bajular não, viu? Eu já estou contratado. Ah, então tudo bem. Não, o JP, eu e o JP até já tivemos umas rusgas no passado, eu não sei se ele lembra. Ele não lembra porque ele é uma pessoa melhor que eu, já perdoou e esqueceu. Entendeu? Não, eu já esqueci. Essa é a coisa. Nem tanto, né? Tudo bem, Manuel? Beleza, Manuel, tudo bem? Então tá. Tudo beleza, está ouvindo? Uhum. Fala, Manuel. JP, a gente conta muito sobre o JP no livro, sobre a Abril. Para quem não sabe, o Jota entrou na Abril, ali um pouco depois que a Abril começou a publicar os quadrinhos da Marvel, e ele e o Elcio de Carvalho direcionaram muita coisa dali, do que a gente viria a ver nos anos seguintes depois. E o Jota depois saiu, o JP saiu, com o Elcio montaram um estúdio de produção para Abril, depois cada um teve o deles, montaram juntos, depois cada um teve o seu. O JP depois teve a editora Via Lettera, que também publicou muitos quadrinhos. Então, eu vou começar fazendo para o JP a última pergunta que nós fizemos para o Figa, na dele. Eu não vi, mas então... Aham, você não viu? Eu cheguei até uns 5 minutos antes de acabar, mais ou menos. Uhum. Antes de tudo, você quer falar alguma coisa antes da gente começar as perguntas? Não, eu estou muito contente de participar, adorei o livro. Ele saiu melhor do que eu imaginava. Eu estava esperando bastante do livro, porque a gente teve muita oportunidade de conversar. Se vocês conversaram com os outros, tanto quanto vocês conversaram comigo, isso só comprova como foi bem aprofundada a pesquisa, e o resultado eu adorei. Eu gostei muito. Ficou muito robusto. Ao longo de 2019, acho que a gente conversou umas 50 vezes, né? Falamos um bocado de vezes. Sempre consultava, queria saber informações, uma checagem muito precisa. Eu achei muito legal, pelo menos comigo. Mas depois, pelo que eu li, eu vi que vocês fizeram esse mesmo trabalho com os outros participantes também. Ficou um trabalho muito rico. Gostei bastante. Sim. Já rasguei 46 entrevistas ao todo. Passamos um ano enchendo o saco de todo mundo que a gente podia para Valeu a pena. Exatamente. Então, a minha primeira pergunta para o JP, você que começou trabalhando com quadrinhos porque era fã de quadrinhos, gostava, lia tudo, Marvel, DC, Independência, você ainda lê gibi hoje em dia? Olha, comparado com o que eu lia, quase nada, mas leio bastante. Quase nada porque, na verdade, eu não parava de ler gibi, e durante um determinado período da minha vida eu lia gibi 4, 5 horas por dia. Então, o que eu leio hoje de quadrinhos é uma porcentagem muito pequena, mas é bastante respeitável. Para um cara da minha idade, que não está mais no mercado, que tem acompanhado, eu leio bastante. O que você lê? Marvel, DC? Eu continuo lendo Marvel DC, principalmente porque muito do que de Marvel DC que eu leio sou eu que traduzo, né? Então tem umas 200 páginas, mas eu tenho lido muita coisa de outras editoras, material novo, mas o que acontece comigo hoje em dia é que eu estou sempre a reboque, né? É bem diferente do que eu fazia. Antes eu estava a par de tudo que era lançado, sabia com antecedência, já tinha uma noção muito grande do que ia ser publicado, agora eu fico sabendo depois, né? Então eu vou correndo atrás. Por exemplo, hoje
Hoje de manhã eu estava terminando de ler o Grim Hunt, do Homem-Aranha, que é o final daquela saga ruim, Gauntlet, que isso é coisa de quase 10, 15 anos atrás. Material do Kelly, o material... E então eu vou lendo, eu vou ao reboque. O material do Batman também eu vou lendo bem atrasado. Às vezes eu fico sabendo de alguma coisa, eu vou atrás. O material nacional, que está tendo muita produção, eu acabo lendo com bastante atraso, mas eu tenho selecionado muito, né? Porque agora o meu tempo não está mais dedicado para produção. Então eu tenho lido quadrinhos nos últimos anos por diletantismo, né? Eu voltei a fazer o que eu fazia, por prazer. Eu voltei a fazer o que eu fazia até os 18 anos de idade, né? Eu estou fazendo agora, já com os meus cabelos brancos ou caídos, completamente, devidamente raspados. Aliás, uma das grandes revelações do livro foi uma foto sua jovenzinho quando você entrou em 79 na Abril. Eu tinha cabelinhos então cacheados, cara. Porque parecia um membro daquelas boy bands assim da época. Assim, pois é. É que, na verdade, eu tenho ascendência árabe também, né? Na verdade, só aquela coisa brasileira, mistura de tudo, né? Mas é uma mistura mediterrânea. Eu tenho espanhol, tenho italiano, tenho sírio, tenho libanês. Mas então, meus cabelos são os cabelos encaracolados de árabe, né? Quer dizer, eram, né? Até os meus 25 anos, ainda restava alguma coisa. Quando sobrou só o chumaço aqui na frente, eu passei a navalha e pronto. Ficou bem, ficou respeitado. Ficou bacana, ficou legal. Não, e assim, eu sempre fui considerado um vilão nos quadrinhos, então nada mais justo do que parecer o Silvana ou o Lex Luthor, né? Então tem que levar isso em consideração. Antes da próxima pergunta, só vou dar um toque. Para quem não conhece o livro, quem quer conhecer, eu pus aqui na descrição da live um link para a editora Heróica, tá? Onde você pode comprar o livro, tá bom? Quem tiver interessado. Tudo que a gente vai falar aqui está provavelmente mais detalhado no livro O Império dos Gibis. E o que não tiver no livro é porque eu inventei. Então tá ótimo. Eu queria que você contasse nas suas palavras, a gente conta no livro, mas queria que você contasse como você chegou na Abril para começar a trabalhar com a tradução de quadrinhos lá. Eu cheguei de ônibus. Eu saí do Butantã e fui para Bela Sintra. Eu era estudante estava no primeiro ano, estava no segundo ano de medicina. E até junho de 79, o material da Marvel e da DC era prioritariamente publicado por editoras cariocas, né? Houve algumas editoras paulistanas que publicaram algumas coisas, né? Mas é mais edições isoladas. E eu acompanhava muito aquilo, gostava muito do material e tinha um monte de críticas em relação à tradução da Ebal, porque era uma tradução muito dura. Eu não gostava das letras sem saber por quê. Depois, com o tempo, eu percebi por que eu não gostava das letras. As letras compostas, elas são muito mais desagradáveis do que as letras manuscritas. E não gostava principalmente das traduções. E eu já acompanhava o material original. Então, eu sabia que tinha um sabor que se perdia muito na tradução, porque o texto da Ebal era muito acadêmico. E eu sempre achava que eu traduziria melhor, né? Aquela arrogância típica de moleque. Não vou dizer que é minha, porque senão o pessoal vai ficar chateado, mas é uma coisa extremamente arrogante. E quando a Abril publicou no final de junho de 79, né, 41 anos atrás, o gibi do Capitão América, eu me dei conta, né? Porque na verdade eu comprei o gibi, não tinha percebido que era da Abril, porque eu comprava muita coisa, ia para a banca e saía carregado, né? Então, naquela época tinha saído os gibis da RGE, do Homem-Aranha, do Hulk e mais outras, né? E, Ed, eu não nasci careca, não. Você me conheceu com o cabelo. O Ed está escrevendo bobagem aqui para me chatear. Me distrai essas coisas, assim. Mas aí, o que acontece? Quando eu cheguei em casa, aí eu me dei conta que aquele gibi não era da RGE, aquele gibi era da Abril. Eu falei, opa, Abril é em São Paulo.
Então, Abril é acessível. Então, uma semana depois, entrei de férias, e aí um dia eu amanheci na portaria da Divisão Infantil Juvenil, da Abril, que ficava na Bela Cinta. A Bela Cinta era uma rua do bairro da Consolação, quase no centro da cidade de São Paulo, e eu falei, eu quero falar com alguém que está fazendo esses gibis aqui, porque eu queria conversar da possibilidade de traduzir. É aquele tipo de coisa, né? Sem saber que não dava para fazer o que eu fiz, eu fui lá e fiz, né? E eu fiquei a manhã inteira, né? Sei lá, devo ter chegado umas 9 horas e acabei sendo atendido pelo Elcio de Carvalho 11h30. Essa é a minha recordação. Esperando 2 horas lá. Fiquei, porque na verdade você fala com o porteiro fala com não sei quem, aí fica aquele pentelho enchendo o saco, aí volta a falar de novo. E acontece o seguinte, naquele momento, o Elcio também era novato como interno da Abril. O Elcio, ele trabalhou na Abril de 75 até 79, mas fazendo freela externo, né? Ele levava para casa material, cor e assim por diante. Ele era colorista da Disney, uma época. Ele era colorista da Disney, material. E ele foi chamado para dentro da Abril, provavelmente 2 semanas antes de eu aparecer, né? E ele já pegou muita coisa já programada. Então, provavelmente, as 2 primeiras edições, se eu não me engano, de Capitão América e de Drácula e de Heróis da TV, não tinham sido programadas por ele. Ele começa a mexer no material a partir da edição, da 3ª ou da 4ª edição, ou seja, exatamente no momento que eu cheguei, talvez uma semana antes, 10 dias antes. Então, provavelmente, ninguém sabia quem era o moleque que cuidava daquilo lá dentro, o moleque Elcio, que estava com 25, 26 anos. E o outro moleque, Fedelho, na porta, até que descobriram, mandaram o Elcio lá embaixo, e o Elcio estava com uma batata quente. Ele estava com uma batata quente porque a Abril havia comprado muito material, sem saber do que se tratava, porque o pessoal que negociou não lia quadrinhos. Ele sabia alguma coisa, não tanto quanto eu, mas ele conhecia mais ou menos o material, ele sabia da encrenca que era, porque eles queriam que as histórias fossem fechadas, né? As edições tivessem histórias fechadas. Isso, com o material da Marvel, é praticamente impossível. Quer dizer, você consegue fazer poucas edições fechadas, mas você não consegue manter isso muito tempo. E aí, quando eu cheguei, comecei a falar do material, o que eu sabia, ele achou interessante. Ele me passou o material para traduzir, para eu mostrar o que eu entendia de inglês, como é que eu compreendia as coisas. Eu voltei para casa e fiquei traduzindo aquele material a madrugada inteira. Teu inglês era de onde? Onde você aprendeu inglês? Eu aprendi lendo gibi. Inglesinho de escola, The Books on the Table, aquela coisa toda, mas é como um monte de caras da minha geração, né? Ou aprendemos lendo gibi, ou aprendemos assistindo filme. Quer dizer, não é nada excepcional, porque, teve a turma do mangá aprendeu japonês, entendeu? Sem ter olho puxado, sem ter descendência japonesa, lendo mangá na liberdade. Então, a necessidade faz a competência. É tudo uma questão de interesse, né? Você tá afim, você vai fundo, né? E aí, o que aconteceu? Naquele momento, eu peguei dicionário para complementar mais o que eu podia e fiz o texto. Eu tinha um texto razoável, porque eu era um bom aluno de português, essa coisa toda, assim fui. E achei que entreguei um material competentíssimo para o Elcio. Ele pegou aquele material, me chamou 2 dias depois, um dia depois, para ver o que eu tinha feito, para comentar comigo a minha tradução. Eu achando que era uma tradução excepcional, que eu era um tradutor. A grande resposta do universo para a tradução de gibis. Quando ele me mostra o que ele fez com o texto, eu quase que choro na frente dele, porque estava completamente rabiscado o texto. Uhum. O Elcio,
O Elcio, ele manipulava Tipo de muito editor. o texto. Não, mas vocês não acreditam que o Elcio mexe em texto, né? Pelo menos num texto de um editor, de um tradutor cru, como eu era naquela época, né? E aí, pô, eu falei, pô, é a primeira e última gibi que eu vou traduzir na vida, né? E aí depois ele mostrar aquele monte de coisa, aquele monte de rabisco, ele fala assim, eu gostei muito do seu texto. Imagina se eu tivesse gostado. Pois imagina. Mas aí depois, com o tempo, eu entendi, né? O meu texto, primeiro ele era bastante... É uma palavra que hoje em dia o pessoal acha que não se identifica a mim, mas ela era muito fiel ao original, eu tinha entendido bem a história, tá? Era um texto que tinha frases bem montadas, mas era um texto duro. Só que para você trabalhar era ótimo, porque você não precisava remendar erros, corrigir estruturas de frases, coisas muito grandes. Era um texto que você podia trabalhar. E essa é uma coisa muito importantíssima para quem faz copydesk, porque o copydesk, ele muitas vezes, na maior parte das vezes, ele não lê o original. Uhum. Porque ele tem 500 textos para mexer, ele tem que confiar muito no que o tradutor verteu. Então, aquilo eu permiti. E o que eu precisava era ganhar mais fluência no texto, ter um sabor um pouco mais coloquial em determinados momentos, vozes diferentes para cada personagem, e isso eu fui ganhando com o tempo, aprendendo com o Elcio, né? E aí o Elcio me passou mais material para fazer alguns testes, e eu passei naquelas férias de 79, né, de meio de ano de 79, eu viajei muito pouco, fiquei traduzindo, né? E naquela época o que eu fazia? Eu traduzia à mão, né, manuscrito, e depois eu datilografava, é uma coisa absurda. Hoje em dia, pensando, né, o tempo que eu perdia para fazer isso, e aí sumi, porque o meu barato estava resolvido, né? Eu queria traduzir alguma coisa, queria participar daquilo, e eu voltei para começar as aulas, eu voltei a medicina período integral, então voltei, bom, me esqueci, né, completamente. Aí 10 dias depois que eu desapareci, o Elcio me telefonou, você não vai voltar aqui para traduzir mais? Eu falei, como assim? Você quer que eu volte? Tá legal. Não precisou me chamar 2 vezes. E aí é uma coisa espetacular, porque se pagava bem. Se pagava muito bem para traduzir os gibis. Isso, vários entrevistados falaram que os salários da Abril eram muito bons. Os salários da Abril eram muito bons e era tudo certinho. E eu passei um ano como freela, né? Assinando RPA, até que um ano depois eles disseram para mim, olha, o JP tem que cair fora porque nós vamos favorecer quem é da área, porque ele não fez letras, ele não fez jornalismo, não sei o quê, vamos trabalhar com esse pessoal. Eu ainda continuei, né? Eles pararam de me passar o material mais ou menos em maio de 80, pararam de me passar material, mas eu continuei indo e telefonando para o Elcio, falando e dizendo e conversando, e meio como cachorro que cai de caminhão de mudança, né? Olha eu. E aí o Marra, o Marra ele foi coordenador de redação, depois ele deixou de ser e ele voltou a ser com o tempo. Mas naquele primeiro momento... Cláudio Marra, né? Cláudio Marra. Aí ele e o Elcio falaram assim, olha, chama o moleque, né? Porque ele parece ter mais interesse no gibis do que os outros tradutores que nós temos aqui, né? Para esse cara não é só um trabalho, e não era mesmo. Quer dizer, era aquela coisa sensacional, era um prazer, e eu era pago para ter meus orgasmos. Olha que coisa espetacular, né? Tipo John Holmes. Pois é, cara. John Holmes. Espero que o meu destino seja melhor do que o dele, né? É isso que eu falei, vamos tomar. Mas Holmes, então foi assim que... Sabe, é novinho, era um ator muito famoso, explicando. Nos anos 80, lá.
Quem tem mais de 40 vai entender a piada. Ídolo do Manuel, acabei de descobrir. Desculpa, Jota. E aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar muito proximamente do Elcio, porque ele precisava montar a programação, e eu comecei a ajudar. E aos poucos eu e ele fomos criando uma afinidade, e eu falei, deixa comigo, eu vou lendo material. E para mim é um negócio espetacular, porque eu era duplamente pago naquela época. Eu recebia as minhas traduções e eu ainda ficava com o lixo do arquivo. Entende? Porque o arquivo da Abril recebia 2 exemplares para cada edição. Então, toda vez que a Marvel lançava alguma coisa, mandava 2 exemplares do que lançava para o arquivo. O arquivo guardava um e jogava no lixo o outro. Eu falei, porra, joga no meu lixo. E aí eu pegava, me dá esse material. E assim, eu fiquei muito versado em Marvel e DC, porque eu acompanhava o material brasileiro, eu acompanhava o material que a Siciliano trazia, na época era Siciliano, que depois foi comprada pela Saraiva, que trazia o material estrangeiro, mas vinha com muito buraco. Por exemplo, durante 1 ano e meio quase não veio revista da Marvel em 75. Foi uma coisa, eu fiquei numa seca. E só via material da DC e parte do material da DC. Mas aí o que eu fazia? Eu pegava as revistas e via as referências, aqueles asteriscos, dizendo isso aqui aconteceu em tal história. E eu ia montando na minha cabeça a sequência das histórias que eu não lia. Outra coisa que eu fazia, eu pegava a relação de histórias publicadas no mês e eu completava os buracos também, principalmente na Marvel. Então eu tinha muita noção do que acontecia, mesmo não lendo tudo. Mas imagina no momento em que eu tinha absolutamente tudo. Que foi o momento que o material do arquivo passou a vir para mim. Então era duplamente pago. Eu recebia dinheiro e recebia gibi. E eu devolvia isso para Abril, eu lia todo o material. E assim, quando a Abril fechou o contrato com a Marvel para o material que havia sobrado da Marvel, que a RGE não queria, eles compraram cerca de 1.500 páginas de bromuro. Bromuro é uma cópia fotográfica do filme do Preto. Né? O bromuro tem esse nome por causa do brometo, que faz fotografia, então é um tipo de... É uma cópia fotográfica do filme do Preto, e em inglês a Black and White Triple Proof, que a Abril recebia esse material. Esse material, então, ele era recortado e remontado na página. A gente explica isso no livro algumas vezes. Só que a Abril comprou, assim, porteira fechada, 1.500 páginas. E muito material que, em ordem cronológica completamente equivocada. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver o material que tínhamos recebido e o material que nós estávamos recebendo e comecei a pôr uma ordem. Isso aqui vai ser publicado dessa maneira. E no meio desse processo, eu e o Elcio decidimos, e eu não sei exatamente como é que foi, que aconteceu, não lembro, mas deve ter sido algo gradual, a gente acabou desenvolvendo a ideia de montar uma cronologia própria. A coisa básica é o seguinte: a gente concluiu, a gente sabia, eu e o Elcio sabíamos, que o grande barato da Marvel era o fato das histórias serem interligadas e simultâneas. Então, enquanto os Vingadores estavam enfrentando os Krees, o Quarteto Fantástico estava, naquele momento, na zona negativa, o Homem-Aranha estava enfrentando o Dr. Octopus em Nova York, o Hulk estava no deserto do Nevada, e as coisas acontecendo. Só que, por uma série de razões, não dava para publicar exatamente como era. O Figa aborda isso na live dele da segunda-feira, ele aborda isso muito bem. Não dava para publicar, dava para publicar uma parte. E outra coisa,
apesar das histórias serem simultâneas, as fases não eram simultaneamente boas. Então, por exemplo, uma determinada fase, um determinado momento de publicação do Homem de Ferro era uma porcaria, enquanto o Capitão América estava ótimo. O Thor estava mais ou menos, tá? E o Capitão Marvel estava bombando. Então, o que a gente começou a perceber? A gente pode publicar esse material e dar a impressão para o leitor de que, apesar desse material ter sido publicado em anos, meses diferentes nos Estados Unidos, a gente poderia publicar isso dando a impressão para o leitor brasileiro que eram histórias simultâneas. Vocês ainda tinham outro desafio, que uma parte, na verdade, a principal parte da Marvel estava na RGE, não estava com vocês, né? Sim, exatamente, porque na verdade a gente ficou Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Hulk. A RGE ficou com todo o material time de reserva, digamos. A RGE ficou com todo o material de primeira linha. Ficou com os as duas personagens que estavam na televisão, e ainda estava com o X-Men, estava com o Demolidor, estava com tudo mais, Vingadores, um monte de outras coisas. O que tinha sobrado para Abril era material que não vendia bem. Era Homem de Ferro, era Capitão América, era Thor. Hoje em dia a gente fala isso e soa estranho, porque você vê o estouro que foram os filmes dos Vingadores e todo esse material da Marvel, né? O Homem de Ferro é o carro-chefe, né, do universo. Pois é, e ninguém de certa maneira, essa problemática aconteceu nos filmes, né? Que a Marvel mesmo ficou só com o time reserva para o cinema, o Homem-Aranha foi para a Sony e o X-Men para a Fox e tal. E aí o que a Marvel fez? A Marvel fez, é engraçado, agora que você está falando, eu estou percebendo, né? O que a Marvel fez? Ela tentou passar e conseguiu um sabor de interligação entre as histórias no universo cinematográfico, que foi a mesma coisa que nós fizemos. A Marvel Studios copiou o seu sistema. Pois é, eu devia cobrar uns royalties, né? Então, pelo menos devia aparecer na abertura, né? Aquela que mostra várias imagens, apareceu o JP. Mas é uma coisa que eu tinha percebido, porque eu tinha começado a ler Marvel em 67, pegando o gibi no posto de gasolina Shell, né? Quando teve o clube de super-heróis Marvel Shell, aqui em São Paulo, na TV Bandeirantes, no Rio de Janeiro, na Globo, essa coisa toda tinha os desenhos, que são os famosos desenhos, né, desanimados da Marvel. Eu comecei a ler aquele material naquela época, só que me desagradou um bocado, porque as histórias eram em continuação e cada coisa estava fora de ordem, e tudo que foi publicado na Marvel a partir de então foi muito desconjuntado. Tanto que eu só fui me tornar um leitor Marvel de verdade aos 13 anos. E o Super-Heróis Shell é de 67, eu tinha 7 anos, ou seja, quer dizer, foram 6 anos em que eu não suportava a Marvel. Eu e a torcida do Corinthians e do Flamengo de leitores de super-heróis. Né? Por quê? Eu atribuo isso ao fato de que as histórias foram publicadas muito desconjuntadas. Então, quando eu e o Elcio começamos a pensar, né, a respeito, a gente chegou a essa conclusão que é meio que botar o ovo em pé. O que funciona na Marvel é universo simultâneo, as coisas interligadas, vamos oferecer isso. Só que nós não temos todas as páginas que a Marvel americana tem, a gente tem um número muito menor de páginas, e eu não preciso cometer os erros que a Marvel cometeu. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma bola de cristal. O que acontece? Um editor que está publicando um gibi do Homem de Ferro, ele não sabe como é que vai ser a resposta e a qualidade do material que ele vai publicar nos próximos 2 anos. Ele vai ter uma ideia se o trabalho foi bom e se o resultado em venda foi bom, quando? Dali a 2 anos. Pois é, mas eu estava no futuro em relação a esses caras. Então eu sabia tudo o que tinha sido publicado. Então eu sabia quais eram as fases ruins e as fases boas. Porque eu lia todo esse material. Então, e isso assim,
Quando eu comecei a ler esse material, eu levava para o Elcio, e aí o Elcio é responsável, ele é o grande vilão, ele é o cara por trás da maldade, eu apenas era o executor, porque eu levei para o Elcio, este material é importante para a cronologia. E ele falava, mas é bom? Não, é chato, mas é fundamental porque acontecem coisas com a tia May, que não sei o quê. Ele falava, isso não vai entrar. Não, Elcio, tem que entrar, porque é importante isso. O Capitão Marvel, ele vai ter que ir para Saturno. Ele fala, não entra. Aí, então, eu comecei. Vamos, não entra, a gente tira. Peraí, deixa eu entender, então. Você era purista no início? Porque eu era inocente. E era ignorante. Você no momento em que eu sou iluminado... Tem que publicar tudo. Sim, porque, na verdade... Mas evidentemente, eu era fanboy. Eu mudei de ideia rápido. Eu era fanboy. Fanboy é idiota. Essa é uma questão. E eu posso falar. Eu tenho um lugar de fala para dizer que fanboy é idiota. Entendeu? Porque eu sou fanboy. Fanboy é idiota. Porque ele quer publicar um monte de porcaria. Fanboy compra tudo. Até ele. Não suporta esse material aqui da Miss Marvel. Tá uma porcaria. Mas eu tenho que comprar porque minha coleção tem que ficar completa. Nossa, é um topeira. É um idiota. Eu era um idiota. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver, o Elcio não. O Elcio nunca foi fanboy. E o Elcio sempre foi editor. Eu tive que virar editor. Você acha isso que deu um equilíbrio na dupla? Com certeza. E assim... Que criou uma alta produtividade... Não, é claro. E outra coisa, eu continuei fanboy, né, com resquícios de fanboyice, por muito tempo. Né, o tempo todo. Mas o Elcio sempre dizia, esse material não vai publicar, uma porcaria, o desenho tá ruim, tá muito feio. Esse material aqui do Capitão América, porque ele tá parecendo uma galinha. Né, o material do Frank McLaughlin, se eu não me engano, Olhoffen. Nós pulamos todo esse material. Eu falei, não, isso é fundamental, porque tem a história importantíssima da origem verdadeira do Falcão. Ele falou, não, isso não entra, porque senão isso aqui não vai. Se a gente publicar isso aqui, a revista afunda. E ele tinha toda a razão. Então, nós não publicamos. Teve exemplos práticos disso, por exemplo, vocês insistiram, vamos publicar isso aqui, mesmo sendo ruim, que é importante, e a venda... Não era facinho. Ele falou, eu já sabia que o material era ruim, eu estava querendo publicar por uma questão obsessivo-compulsiva, entendeu? Então, a gente publicava. Agora, teve material que a gente publicou achando que era material bom, o material não vendeu, mas aí eu e ele percebemos, esse material aqui não agradou. Mas o que a gente fazia? A gente então pegava fases boas dos personagens, porque, veja bem, o que acontece é o seguinte, eu tinha um volume de páginas muito menor para publicar o material da Marvel, comparado com o que a Marvel americana tinha. Então eu já tinha que fazer uma seleção de qualquer maneira. Já que nós tínhamos que fazer uma seleção, por que não fazer uma seleção também de fases? E só publicar as fases boas? E uma coisa que acontecia na Abril é o seguinte, a Abril sempre mexeu em histórias em quadrinhos e sempre manipulou histórias em quadrinhos. Não foi o bicho-papão, né, o malvadão, o Dr. Silvana, do JP, que inventou corte de página, que inventou modificação de desenho. O Primágio, vocês podem perguntar para ele, o Primágio pegou histórias do Pato Donald e transformou o Pato Donald no Zé Carioca e fez a mesma história. Ele só trocou o personagem, modificou e assim por diante. Então isso é uma coisa... A Abril fazia isso. E a Abril fazia isso porque a mancha do formatinho na Abril, ela tinha uma proporção diferente. Porque o formatinho não era só uma redução. Uma redução do formato americano. Mudava, era mais quadrada, era mais puxada para o quadrado. Então tinha que se remontar, a proporção era diferente. Então você tinha que remontar. Então tinha um profissional que depois do material remontado, sobre um couché engessado, vocês explicam isso no livro, tinha um profissional que complementava. Porque na hora que você
modificava o tamanho do quadro, porque você modificava. Um quadro que era mais alongado, ele ficava mais alargado, você tinha que complementar as bordas. Aí então tinha um abajur que precisava ser complementado, uma mão, um resto de rosto, alguma coisa assim que não aparecia no original, tinha que ser complementado. Ou seja, eu e o Elcio sabíamos que nós tínhamos artistas muito competentes lá dentro, que podiam fazer absolutamente qualquer coisa. Inclusive criar coisas que não estavam no original, ou suprimir coisas que estavam no original. Então, com o tempo, a gente começou a fazer isso. Por exemplo, o Mistério aparecia numa história do Capitão América, mas ele já tinha morrido, ele já tinha perdido o dedo, sei lá, inventando, numa história do Homem-Aranha, que foi publicada antes. Só que a gente invertia a publicação. Então a gente devolvia o dedo para o Mistério na história do Capitão América, para ele perder na história do Aranha depois. Eu estou inventando isso aqui também, não fiquem procurando essa história que ninguém vai encontrar. Vocês estão sacando? E assim, isso deu muito certo. Isso deu muito certo. Eu sei que deu muito certo porque a gente pôde comparar com o que estava sendo feito. Né? Em medicina tem um negócio chamado duplo cego, distribuição aleatória. Você pega um grupo de pacientes e você dá remédio, e para outro grupo de pacientes você dá placebo. E aí você vê o resultado. Entendeu? Se o resultado positivo com o remédio for idêntico ao resultado positivo com placebo, o remédio não presta. Agora, é psicológico. Ou qualquer outra coisa. Agora, se o resultado com o medicamento ele for numa porcentagem significativamente maior, tem que ser significativo, porque tem aquela margem de erro que todo mundo está acostumado hoje em dia por causa do Covid. Margem de erro, assim por diante, de pesquisa, tem uma margem de erro. Se for significativo maior, você fica sabendo que aquele medicamento presta. O que nós comparávamos? A gente comparava o material da RGE e o material da Abril. O material da Abril começou vendendo 50, 60 mil exemplares, 70 mil exemplares e foi crescendo. Com os personagens de segundo escalão. Com os personagens de segundo escalão. Tá? Foi crescendo. E, enquanto isso, o material da RGE foi caindo. Quer dizer, você começava... O material da RGE começou vendendo 100 mil exemplares, terminou vendendo 18, 15 mil exemplares. Ou sei lá que número. E aí o material da Abril, não. Ela se manteve bem estável e teve uma subidinha razoável. Né? Foi o que aconteceu quando a gente recebeu todo o material da Marvel, quando a RGE abriu mão do material, perdeu o material, a Abril pegou. Por quê? Foi resultado do trabalho. O que a Abril fez diferente? A Abril ofereceu um universo coeso. Eu acho que foi a diferença que havia entre os dois materiais era justamente essa. Pô, você tinha histórias, você tinha revistas da RGE em que a primeira história o Homem-Aranha já tinha rompido com a Mary Jane. E a segunda história, eles estavam começando a namorar, sabe? Pô, na mesma revista. Eu acho isso absurdo. Hoje em dia, as pessoas... mas o leitor, ele resolve isso na cabeça dele. O leitor resolve isso na cabeça dele hoje, porque leitor de gibi hoje em dia tem 45 anos ou mais. E é um velho babeta que devia estar fazendo outra coisa e está lendo gibi ainda. Inclusive nós. Inclusive nós. E mais uma vez, eu falo com lugar de fala. Eu posso falar. É velho babeta lendo gibi. E poucos. Você tenta largar, mas não dá, meu. Não dá. É grande. Não, e são poucos. E são poucos, porque a gente está falando de tiragenzinhas. Eu não estou acompanhando as tiragens. Mas eu tenho certeza de que deve vender 4 mil, 5 mil exemplares, 1.500. Entendeu? Então, aí o que acontece? Esse leitor é que nem eu. Eu era um idiota que passava o tempo todo vendo rodapé de página de gibi, vendo lista de publicação para montar na minha cabeça o quebra-cabeças que era o universo Marvel.
Gente normal não quer isso. Gente normal quer ler gibi e esquecer aquilo. Quer entrar num ônibus, quer entrar num metrô, gastar uma merrequinha e ter, sei lá, 15, 20, 30, 50 minutos de gibi. E não quer ficar pensando, não quer ficar montando. Tá? Eu acho assim, qualquer coisa que interrompe a leitura de um gibi de super-herói, e eu estou falando de gibi de super-herói, tá? Existem gibis que têm outro público, outro objetivo. Mas gibi de super-herói é escapismo. Eu não quero, no meio do gibi de super-herói, lembrar que eu estou lendo um gibi de super-herói. Entendeu? Letra. Os problemas de cronologia, eles atrapalhavam a imersão na história. Com certeza, porque eu tinha que parar para entender e tinha que... eu estou lendo um gibi. É a mesma coisa que você está vendo um filme no cinema, e aí aparece o microfone, ou então, coisa que acontece em Portugal, eles interrompem o filme para você ir no banheiro. Aí, porra, eu tô no meio do filme, eles trocam o rolo, e naquele tempo, naquele momento, acendem as luzes, eu lembro que eu não tô em Titã, entendeu? Eu não tô debaixo no fundo do mar, eu tô numa sala de cinema, entendeu? Eu não tô participando daquela aventura, eu tô lá, entendeu? Ganhando peso, comendo pipoca. Sabe, isso não é... Eu não estou assistindo... Eu estou falando um filme de aventura. Eu estou assistindo um filme de aventura de escapismo. Eu não estou assistindo Ingmar Bergman. Entendeu? Eu não estou assistindo uma peça do Beckett em que eu tenho que pensar e realmente é bom. Olha a metalinguagem e assim por diante. Isso só interessa gente mais madura. Ou gente que está afim de pensar muito. Agora, quem vai ler gibi de super-herói está querendo escapismo. Tá? Senão ele não lê. Senão ele vai fazer qualquer outra coisa. Você tinha ideia da faixa etária? Essa primeira fase... A gente não tinha pesquisas nenhuma, porque a Abril ela não se importava, mas a gente recebia as cartas, e era garotada de 11, 12, 13 anos. Que é... 80, mais ou menos. 80, 1980. Essa é a faixa etária para super-herói. Entendeu? Nós não somos faixa etária. Eu tinha caras que iam lá na banca do Emílio, não sei o quê, e ficavam dando o dedo. Porque você está cortando página. Porra, era um marmanjo que nem eu, de 21 anos. Falei, cara, vai procurar outra coisa para fazer, em vez de ficar lendo gibizinho e ficar se preocupando com os peitos da Mulher Maravilha. Vai se preocupar com o peito de outra mulher. Então... De verdade. Cara, porque, na verdade, o público de super-herói tem que ser leitor de 12, 13 anos. Mais do que isso, tem que ser um cara saudosista, tem que ser exceção. E por que é importante? Porque é um público que se renova. É um público que deveria estar sendo renovado. E era o que a gente fazia. Então, com o material da Marvel, a gente cumpriu um dever. Inclusive com o mercado, porque o que acontecia com os leitores? Eles liam muito a Disney, muito Maurício de Souza, quando chegavam aos 10 anos de idade, paravam de ler gibi. Porque o espaço da Ebal, nos anos 60, não foi preenchido. E ficou um vácuo ao longo dos anos 70. Se perdeu muito leitor... porque chegava com 10, 11 anos de idade, o cara não ia ler mais. Então, o que aconteceu? Nós, na Abril, conseguimos pegar essa garotada que estava lendo Disney, que estava lendo Maurício de Souza, e que ia parar de ler, a gente dava mais um fôlego para o mercado. Então, esses caras continuavam lendo gibi dos 10 até os 16 anos, a grande maioria. Ou mais, Quem ficava lendo mais do que isso, com 17, 18 anos, já era minoria. Mas esses caras eram importantes porque esses caras eles eram em volume suficiente, era uma porcentagem menor dos leitores, mas em números absolutos, eram números absolutos importantes para se investir no mercado de quadrinhos adultos. Tá? Então, essa foi uma das coisas que a Abril fez. A gente manteve, ao longo dos anos 80 e meados dos anos 90, a gente manteve muitos leitores até os 16 anos lendo gibis. Isso foi fundamental.
Então, eu acredito que isso se deve a esse ovo em pé. Foi uma coisa extremamente simples. E eu e o Elcio pudemos fazer isso porque o material de Marvel na Abril e depois de DC Comics, até mais ou menos 1985, 1986, era absolutamente enjeitado. Ninguém na Abril estava se interessando por esse material. Por isso que eles deixaram, não é que eles deixaram, eles nem sabiam o que nós estávamos fazendo. Eles nem tinham ideia do que a gente estava fazendo. Por isso que nós tivemos liberdade total. Exatamente. Que tipo de pressão vocês recebiam? Ou Nenhuma. A pressão. Não, recebíamos sim. O gibi está vendendo mal. O gibi está vendendo mal, vamos cortar. O gibi está vendendo mal, vamos diminuir o número de páginas. O gibi está vendendo mal, ele vai mudar um pouco o formato. Vamos tirar algumas aparas de papel. Essa era a pressão que a gente tinha. Encheção de saco de gente que não entende do assunto. Só começou a partir de 86, porque aí as coisas começaram a vender, começaram a ter sucesso, e aí apareceram um monte de pais e mães dos super-heróis e dos gibis. Entendeu? Gente que apareceu de última hora que sabia muito mais do que a gente. E aí começou uma encheção de saco. Mas era difícil você discutir com números muito poderosos. Pô, o Figa, segunda-feira, aí passou uma série de coisas. Não dava para você discutir com o volume de gibi, com o que estava acontecendo. Então, era o que a gente tinha naquela época. Posso fazer uma sugestão? Eu estou com um calhamaço de perguntas aqui dos convidados aqui, ó. O Leonardo Lange... São 46 minutos de live, a gente praticamente fez 2 perguntas. Então, vamos meio rapidinho aqui. Vocês chamam tagarela? Então, é isso que dá, pô. A gente vai fazer uma live em forma de minissérie aqui, assim, 12 números. Maxi série. O Leonardo Lange gostaria de saber... cortar? Eu posso cortar? Claro. Opa. Então. 3 edições já estão suficientes. O Leonardo Lange gostaria de saber se, segundo ele, as traduções atuais são mais chatas. Parece que o pessoal tem que seguir mais o texto ao pé da letra, e antigamente existia uma adaptação mais livre e enxuta do texto. E diga-se de passagem, ele curtia mais as traduções da Abril e o tamanho das fontes feitas à mão. Você consegue fazer pois você for dessa primeira fase lá, até 1985, e as traduções atuais, você consegue traçar um paralelo? E como você vê isso? Não, eu acompanho muito pouco material traduzido, a não ser o meu. Às vezes eu leio. O que eu posso dizer é o seguinte: hoje em dia, o preço que se paga para tradução é vila. É vila. Entendeu? Então, o que você tem é gente com um volume muito grande de material para traduzir. Então, isso pode refletir na qualidade. Tá? Mas existem excelentes tradutores hoje em dia fazendo muito bom trabalho. Tá? Muito bom trabalho e gente boa com o texto, que faz um texto agradável. Mas aí você tem um outro problema. Você não pode enxugar texto. E existem escritores americanos, escritores do original, que são muito ruins. São prolixos, tem texto entrecortado, e por mais que você mexa nesse texto, se você não tiver a liberdade que, por exemplo, a gente tinha com o formatinho, o texto fica extremamente arrastado. Então, isso também pode interferir na qualidade do material. Então, você tem... são mais difíceis de traduzir por conta disso? Por exemplo, é mais chato. Por exemplo, você pega Don McGregor e Claremont para traduzir todas as palavras que eles escrevem, pelo amor de Deus. É insuportável. Muito rococó. Não é rococó, é um texto redundante, prolixo. Eles precisam de 10 balões para dizer o que 2 balões resolviam. Entendeu? Quer dizer, eu não fazia aquelas reduções de texto pelas quais eu fiquei famoso apenas por minhas capacidades. É porque realmente tinha muita coisa que podia ser jogada fora. E tinha algum autor que você...
quase não mexia, assim, você via que estava no esquema, por exemplo, Frank Miller do Demolidor. Precisava cortar? Precisava, porque na verdade é uma questão de espaço. O espaço físico, não, mas aí não é uma questão aí você cortava o texto com dor no coração, porque você percebia que aquilo era muito bacana. Por exemplo, teve uma vez, eu não concordei muito com aquilo, mas no final o Elcio, eu acho que ele tinha razão. Lembra daquela cena que eu acho que o Demolidor está lutando com o Mercenário no cinema e tem dois nerds comentando os filmes e a conversa deles espelha mais ou menos a luta do Demolidor e do Mercenário dentro do cinema? Vocês lembram dessa história? Se não lembram, depois vocês vão atrás e pegam. Mas era uma coisa muito legal. Os dois estavam assistindo o filme e não perceberam que o Demolidor e o Mercenário estavam brigando dentro do cinema, dentro da sala de cinema, e assistindo filmes entretidos, dois nerds, e comentando o filme, e os comentários correspondiam ao que estava acontecendo na briga dos dois. Batiam com a ação. Porra, sensacional aquilo. Eu traduzi aquilo, enxuguei, foi difícil. Aí, quando eu vi o material letreirado, o Elcio apagou tudo. Porque ele achou... Apagou. Os dois nerds não falaram nada. Porque... o balão de vez, porque, na verdade, o que acontecia? Aquilo lá tomava muito espaço e estragava a ação. Foi o que eu acho. Eu acho que... Eu não concordei muito com aquilo, não gostei. Mas o raciocínio é mais ou menos esse. Às vezes você tinha que cortar... Você tinha que decidir cortar coisas de um Alan Moore, de um Neil Gaiman, de um Frank Miller, que, porra, você falava, pelo amor de Deus, cada palavra que ele escreveu aqui tinha razão de estar. Então eu realmente estou tirando, estou cortando na carne. Agora, tinha a maior parte dos autores, pelo amor de Deus, Roy Thomas, nossa, dava você tirar, assim, quilos e quilos e quilos. Aquilo era gordura, era banha, era linguiça enchida, né? Dava para tirar e ficava uma leitura bem mais agradável. Eu acho que isso também pode explicar um pouco essa percepção desse ouvinte. Então, mais uma pergunta. Deixa eu só acrescentar uma coisa que tem a ver com o que você falou. O Sebastião Benetti Júnior perguntou se você já traduziu alguma coisa errada que foi publicada e se tiver esse erro, ele quer saber o que está morrendo de curiosidade. Sim, várias vezes. Tem alguma que você se lembra? Tem muitas, eu me envergonho delas. Sério? Conta pra gente, por favor. A gente tá. Não, ninguém. Conta só pra gente, a gente não fala pra ninguém. Não. Por quê? Correria de trabalho. Eu falo só daquelas que foram descobertas. Entendeu? Daquelas que foram descobertas, eu falo. Por exemplo, considerar o pigarro do Rorschach. Considerar o pigarro do Rorschach um arroto, foi um erro, descobriram, paciência. Ter escolhido um nome ruim para o Moth, também, paciência. Eu chamei de traça ou mariposa, que devia ser mariposa, descobriram. Então essas aí eu falo. Agora as outras vão morrer comigo se der tudo certo. É um desafio aí para os nossos amigos descobrir. Troféu Catapiolho, né? Antes da minha próxima pergunta, eu queria comentar duas coisas rapidamente. Eu sou fã babão, sou tradutor e sou editor. O fã babão, até hoje, discorda de muita coisa do que a Abril fez. Como editor, infelizmente, eu tenho que dizer que eu concordo, entendeu? Assim, muita coisa tinha que ser feita ali, realmente. Assim, o fã babão nunca vai achar que devia ter cortado, juntado história, cortado página, nada disso. Mas como editor, como tradutor, como profissional, eu entendo muita coisa do que foi feita hoje. Na época, não. Hoje, sim. Mas eu te digo uma coisa. Eu te digo uma coisa, Maurício. Não fica chateado. Porque todas as páginas que eu cortei, elas continuam existindo. Sim. Entendeu? Elas estavam lá. Se você quisesse ler, e se você quiser ler as páginas que eu cortei, elas estão lá nos Estados Unidos, elas são republicadas hoje. Ou seja,
Eu não cortei página dos originais. Sabe, é que nem você pegar... É que nem você pegar uma fotografia da Mona Lisa e meter um bigode nela. A Mona Lisa continua lá no Louvre, cercada de japonês, entendeu? Fotografando, sem mudar. Eu posso colocar quantos bigodes eu quiser, que 5 olhos, 4 mamilos, a Mona Lisa continua lá. Então, eu não tenho nenhuma dó de fã babão. A queda de Murdoch, você que traduziu toda? Foi. Acho que quase todas as vezes. Assim, mas a primeira vez da Abril foi você. A primeira, a segunda, a terceira, acho que, na verdade, todas as traduções da queda de Murdoch é minha. Aquele momento em que o Demolidor tá brigando lá na cozinha do inferno com o esqueci o nome do soldado lá agora. Daí chegam os Vingadores. Uhum. Cara, assim, mais de uma pessoa concorda comigo. Você melhorou o texto do Frank Miller ali naquela página. Ficou legal. Em que o Thor chega e fala, um deus... Eu não lembro exatamente o texto, devia ter me preparado, desculpa, não peguei. Eu lembrei e acabei esquecendo de ver realmente. Mas falar, um deus com o poder de controlar o trovão, e um homem, que era o Capitão América, que pode controlar, cuja voz controla esse deus, alguma coisa assim, eu não lembro. Cara, que ficava mais legal. Temos que admitir, assim. Não, tem... Não puxando o saco porque é o entrevistado, claro. Tem que fazer isso. Não, às vezes a gente acerta. Às vezes a gente acerta. Por exemplo, eu tenho coisas que eu gosto muito. Por exemplo, eu acho que em vez de traduzir o Batman pensando, né, no Cavaleiro das Trevas, existem 10 maneiras de derrotar o cara, 9 fazem isso e e aí eu coloquei a Aleija. Uhum. E aí chamaram a atenção, eu não lembrava disso, mas chamaram a atenção e falaram que ficava melhor do que o original. O original era Hertz. Quer dizer, se traduzisse muito diretamente, né, não ia ter o impacto. Então tem algumas coisas, às vezes a gente acerta. Mas também traduzindo tanta coisa, você erra um bocado, mas às vezes, né, uma fezinha a gente faz. Eu queria que você comentasse uma lenda que existe, que ligada a esse lance todo da cronologia, de adiantar, mudar alguma coisa, retocar quadrinhos, que foi quando a Abril fez aquele acordo com a Gulliver para lançar o Guerras Secretas no Brasil. Muito, assim, pouco depois que saiu nos Estados Unidos, e muito antes do que seria na cronologia aqui. Diz uma lenda que você ficou puto com aquilo, é verdade? Não foi lenda, não. Fui eu que contei isso. Eu fiquei muito irritado. Porque é o seguinte. Até 85, quem mandava nos super-heróis Marvel, aqui no Brasil, éramos eu e o Elcio. Nós tínhamos controle absoluto. Eu era Zeus. Eu decidia o que ia acontecer com aquelas personagens. Ninguém metia o bedelho. Não tinha ninguém me enchendo o saco. Eram meus brinquedos. Entendeu? Uhum. E aí aparece a Gulliver, a Marvel e a diretoria da Abril para encher o saco e dizer que a bola era deles. Eu bati pezinho, fiquei irritadinho, não sei o quê, mas não adiantou muito. Eu tive que fazer... Um dinheirinho de pinga, né? Um dinheirinho de pinga devia ser. Pois é. Mas teve que se curvar. 200 mil reais, nada... Não dá para... Mas, na verdade, não tinha cabimento eu ficar bravo. Quer dizer, na hora eu saquei... Quando eu falo que eu fiquei bravo foi 2 minutos. Porque não dá para discutir. Uma coisa dessas, né? 3 empresas grandes negociando, na verdade era 4, porque a Mattel também, né? Uhum. Negociando a produção do material, muita coisa em jogo. Você não foi boice, não entra. Não tem. Agora, o que eu pude fazer é o seguinte: o que eles queriam é que o material fosse publicado. E eu sabia que ninguém ia ler, a não ser nós e os 100 mil leitores que comprassem o gibi. Uhum. Os chatos, donos da bola, não iam ler, eles só iam querer que o material vendesse e que os brinquedinhos fossem lá. Então eu falei assim, vai sair do meu jeito. E aí então eu publiquei do meu jeito. Eu transformei uma história que fazia parte de uma continuidade mais para frente numa história fechada que fazia parte da continuidade da nossa época, quando nós publicamos o material.
E ninguém ficou sabendo disso. A não ser depois, até alguns anos depois. Mas até aí... Aquele lance da época eu não saquei nada. É óbvio que não é. E outra coisa, você foi mais feliz não sabendo. Entendeu? Eu soube só depois, muitos anos depois. É o seguinte, leis, salsicha e gibis, é melhor você não saber como é que é feito. Então, você fica feliz. Entendeu? Aquele lance da Tempestade, por exemplo, a Tempestade muda o visual. Ela ficou com o cabelo moicano porque o Beyonder resolveu melhorar o desempenho dela e daquela forma ali ela ficava mais eficiente, não sei o que lá. Você perfeito. Você tá lendo ali, você compra a ideia. Daí no final da história, ele voltou ela para como ela era antes, cabelo longo, não sei o que, bababá, porque já não ia mais lutar ali. Anos depois, quando você tá lendo e ela adota aquele visual punk, você fala: me enganaram. Fui enganado. Mas aí o que aconteceu, Maurício? Você continuou lendo o gibi, comprando o gibi mais 3 anos. Mais 3 anos? Até hoje eu compro essa porcaria. Então não, você não. Gente normal. Mudanças, eu fiquei aguardando anos até publicar a versão original, porque eu queria saber como era a versão original. Então eu comprei 2 vezes ainda. E você ficou decepcionado com o original, não ficou? Com certeza. Eu fiquei porque eu já tinha uma certa idade, assim, eu já não tinha mais a inocência dos 12 anos. Eu preferi... Eu já tinha lido também, né? Cara, quando eu li Guerras Secretas é o gibizinho mequetrefe, né? Não, é ruim. Eu li, quando você lê inteiro, você fala, nossa, é ruim esse troço. Não. Quando a Abril terceirizou, passou a terceirizar o Elcio, que vocês foram até abrir o estúdio, né? O Art Comics. Você acha que foi uma tentativa ali do Cláudio Marra, talvez, de tirar vocês um pouco do processo para diminuir o poder de vocês? Não, pode até ter esse interesse, mas não foi essa a motivação. Na verdade, naquela época, terceirização tinha virado moda no Brasil. Outsourcing. Então não era só a Abril que fez isso com os estúdios. Várias outras empresas começaram a fazer isso. Meados dos anos 80, terceirização era uma mania. E outra coisa, você se livrava de gente, de custos, né? Você tirava a gente de dentro da empresa, então era menos água, menos luz, menos um monte de coisas, né? Um funcionário dentro de uma estrutura. Hoje em dia a gente está sabendo disso, se comenta muito por causa do home office, né? Tem muitas empresas que não estão com vontade de voltar ao que era antes, porque sabe o custo que é manter um funcionário. E ainda teve uma situação particular, né? Houve uma greve, mais ou menos um ano antes, que deixou o pessoal da diretoria da Abril muito cabreiro. E assim, quadrinho sempre foi muito maltratado na Abril. Apesar da lenda dizer que tudo começou com o Pato, mas no dia seguinte começaram a destratar o Pato. O quadrinho sempre foi muito mal trabalhado pela Abril. Mal trabalhado pela Abril, assim, do ponto de vista de marketing comercial, e sempre deixaram o pessoal de quadrinhos assim como se fosse o filho enjeitado, entendeu? O orfãozinho que vai ficar comendo os restos. E aí esse pessoal, naquele ano, resolve fazer uma greve, deixa muito irritado o pessoal da Abril, e isso deve ter sido a pluma, né, que motivou essa decisão de se criarem os estúdios. Né? Eles juntou um monte de coisas, mas eu duvido que seja assim para tirar os poderes do JP e do Elcio. O Marra, ele tinha uma preocupação muito grande, e com razão, de que a redação ficasse mais independente de mim e do Elcio, porque, afinal de contas, nós não éramos mais funcionários da Abril,
a gente podia ter outras coisas, a gente podia de uma hora para outra parar de fazer aquilo e ele ficaria de mãos abanando. Então, ele teve uma intenção e um ímpeto muito grande de fazer com que os editores que continuaram dentro da Abril assumissem esse papel que antes era exclusividade minha e do Elcio. Eu acho perfeito isso. Eu realmente não gostava disso porque, como eu falei, a bola era minha, eu não queria que ninguém brincasse com meus brinquedos. Mas é uma decisão empresarial correta, corretíssima. Deixa eu aproveitar, para quem chegou agora ou começou, todas essas histórias são descritas detalhadamente nesse livro. E muitas outras. Muitas outras, tudo que o JP está falando, aqui está todo em detalhes, com as datas, os envolvidos, tudo certinho. Esse livro fomos eu e o Maurício que escrevemos, e é bem bacana, né? Todo mundo recomenda. Momento de bacana. Publicidade. O autor falando uma outra coisa bacana, também, né? Eu tô com uma lista enorme de perguntas aqui, se eu não passar, o pessoal vai me pegar na rua aqui, ó. Faz uma, depois eu volto. Na verdade, eu tô com duas bem interessantes aqui, ó, que volta um pouquinho naquele assunto dos pormenores aí da tradução, né? O Bruce Kane está perguntando aqui como você adapta rimas e trocadilhos, que, segundo ele, deve ser uma coisa complexa devido aos textos originais. Como funciona o processo? E o Cláudio Oliveira também pergunta uma coisa nessa linha, assim, como que você traduzia o Ettringa na época, que fala todo em rimas? Eu tive que aprender rudimentos de métrica, que é mais complicado do que rima. Porque rima você encontra. O problema é você fazer as métricas para que a poesia tenha uma sonoridade agradável, né? Então, isso encheu muito o saco. E existem métricas que eu não sei, eu não domino. Mas dava trabalho. Eu ficava em cima de um verso, o tempo que eu levava para traduzir uma página, eu ficava em cima de um verso. Era uma encheção de saco. E quando o Alan Moore inventou essa história do Ettringa falar rimado, foi um porre, né? Tanto que era tão trabalhoso que quando o Byrne ele assumiu o Ettringa, ele acabou com isso. E dependendo do autor, se o cara quer encarar essa encrenca, ele bota o Ettringa rimando. Trocadilho é outra coisa também complicada, mas não é só em quadrinhos, né? Porque o trocadilho funciona para quem domina aquela língua. Então, o trocadilho foi feito na língua de origem. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um equivalente. Não dá para fazer transpor exatamente o trocadilho, porque senão ele desaparece. Você tem que pensar numa equivalência em português. Isso é complicado em qualquer texto. Em texto de livro, isso é complicado, enche o saco, toma tempo. Em quadrinhos é um pouco mais complicado, porque você muitas vezes inclui imagem. Então, por exemplo, num livro, eu posso criar um novo trocadilho que funciona muito bem, porque não tem a imagem vinculada a esse trocadilho. Mas em quadrinho, muitas vezes tem a imagem vinculada. Então, é um trabalho sempre maior. Nenhum tradutor gosta disso. Quer dizer, não gosta numas. Quando a gente pega isso, a gente se delicia. O problema é que a gente leva 20 vezes o tempo que levaria para traduzir aquilo se não tivesse aquele maldito trocadilho. E, no fim, a gente fica muito contente. Né? A gente fica muito contente. Eu contei, é uma coisa que eu conto sempre. Por exemplo, quando eu traduzi o do Inferno, é uma das coisas que eu fico muito satisfeito com o resultado, né? Então, quem já me ouviu falando já deve ter ouvido eu contar essa história. Mas o policial que está investigando os crimes do Estripador, ele está no West End de Londres, e ele vai num boteco, e lá ele conhece uma mulher,
uma prostituta. E aí eles começam a conversar e ele não conta para ela que ele é policial, porque ela ia cair fora, porque aquele lugar ninguém gosta de policial, assim por diante. E ele diz que ele trabalha com couro, fazendo celas de cavalo. E aí ela, num determinado momento, ela encontra o sujeito e ele está meio surumbático, triste, porque tem problemas acontecendo na investigação. E aí ela pergunta, por que você está assim, cabisbaixo, né? Que você está melancólico desse jeito? Ele fala, não, porque eu estou com um case complicado. Case caso. Aí o que ela fala? Ah, você também faz valizes? Porra, meu. Um dia e meio para bolar alguma coisa que pudesse resolver. Porque uma das coisas que eu mais detesto, tá? Para mim é uma derrota. E toda vez que vocês virem isso no meu texto, vocês podem saber que eu estou me mortificando por isso ter acontecido. É ter que puxar uma maldita nota de rodapé para explicar aquela tradução. Eu não admito isso. Para mim é uma derrota. Eu fiquei um dia e meio e aí eu consegui uma solução. Tenho muito orgulho dela. Ele fala, eu estou com uma diligência muito complicada. Diligência, todo policial tem que fazer diligências. E ela fala, ah, você também faz estofados de couro para diligências? Não, veja, mas porra, um dia e meio, cara, um dia e meio. E assim, quem estava me pagando era eu mesmo, porque eu era o editor do Inferno naquela época. Cara, meu, é um tempo absurdo. No final, eu estou muito contente que agora, porra, 20 anos depois, eu continuo falando disso com orgulho. Mas, pô, com certeza eu estava xingando aquele barbudo 2 dias direto. Eu estava querendo matar o Alan Moore. E ele faz isso sempre, o sacana. Eu acabei de traduzir o Tempestade, ele faz isso em cada um dos quadros. Em cada um dos balões, o filho da mãe faz esse tipo de coisa. Pouca toma tempo, ele não tem pena. Ele não tem compaixão. É terrível. Não terrível. Pensa no tradutor, né? Não pensa no tradutor, que alguém vai ter que traduzir aquilo. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta crítica, que é também uma crítica. De tudo que vocês... Aliás, o cara tá jantando, cara. Ele tá atrapalhando a janta do sujeito. Eu tô me sentindo... Eu tô no enxergo também. Você falou que algumas situações valia tirar texto, juntar páginas, algumas coisas, para evitar aquele problema do, vamos chamar, microfone aparecendo em cima ali da tela do cinema. Mas tinha uma coisa que você fazia na Abril, que era culpado por me tirar da história, que era, vira e mexe, algum figurante numa história ser chamado de JP. Então eu tava lendo lá o gibi, de repente alguém falava, cuidado, uma briga do Homem-Aranha com o Escorpião, abaixa, JP. Eu falei, pô, isso me tirava um pouco da história. Como o senhor explica isso? Como justifica? Eu explico o seguinte, o senhor fica irritado quando, no meio de um filme de suspense, o Alfred Hitchcock aparece? Não, mas você também é tirado. Não vem com história. Você sabe que aquele cara é o diretor, que ele não faz parte do filme, que ele tá fazendo lá só para dar uma assinatura. Entendeu? Por que eu não posso colocar um JPzinho num bandidinho de mequetrefe? Mas você parou com isso. Eu parei com isso porque não deixaram mais eu fazer isso. Na Panini? Na Panini não deixaram. Tá. Mas, por exemplo, o Lopes ainda colocou numa das histórias do Ultimate, e eu não fui o cara que colocou, mas tem os Vingadores, acho que o Gavião Arqueiro está invadindo um prédio que, na verdade, é dominado pelos transmorfos, né? E aí tem um porteiro careca, que, na verdade, era um dos alienígenas, e aí o cara fala, o senhor não pode entrar, ele fala assim, cala a boca, JP, e dá um tiro. Eu não vi. Dominado não fui eu, mas hoje em dia não deixam mais, é uma chatice. E outra coisa, mas veja bem, era uma brincadeira que até hoje
entendeu? Deixa todo mundo queria saber quem era o JP, o que aconteceu, por que o JP tem isso e assim por diante, entendeu? O Stan Lee fazia isso. Ele colocava personagens lá dentro, o Roy Thomas fez isso, o Daniel Neal fez isso, o Len Wein fez isso. Então, por que eu não podia fazer nas minhas traduções? A única coisa que eu pensava era o seguinte, na verdade eu torcia, de raiva, eu falava, um dia vamos fazer um desses não reboots, esqueci o nome da palavra que usam, né? Vamos pegar alguém vai voltar, algum roteirista vai voltar naquela história e falar que naquele momento, aquele cara ali, um retcon, exato, vamos fazer aquele JP ali, um dia vai ser o maior vilão do universo Marvel, porque naquele momento o Escorpião picou ele, e daí os caras vão ter que usar JP pro resto da vida naquele vilão. Mas se você saber, isso aconteceu, não nessa exatamente essa situação, Zoa, mas várias vezes, situações que eram desimportantes, entendeu? Que não tinham importância nenhuma, que foram limadas, foram apagadas das histórias, 20 anos depois, algum roteirista maluco voltava lá e dava uma importância que aquilo não tinha 25 anos atrás. Isso aconteceu várias vezes. Eu não me peça para dizer agora, porque eu não vou lembrar, mas tem várias coisas que depois de vários anos você volta. Do Norman com a Gwen Stacy, aquele retcon que criaram nos anos 2000. Que eles pois é, não tem coisa. Isso aconteceu muito. Nomes que a gente dava para personagens. Por exemplo, nomes que a gente dava para personagens que eram muito adequados para a história 30 anos atrás, depois de 30 anos, alguém dá uma explicação por um nome em inglês, que não foi traduzido literalmente. Pô, isso acontece direto. É por isso que eu gosto de traduzir histórias depois de muitos anos de publicadas, porque aí você já fica sabendo as encrencas que vão acontecer mais para frente. Bom gancho para minha próxima pergunta. Você entrou na Abril praticamente em 79, cuidou dos quadrinhos até 86, continuou no processo, inclusive ajudando na programação, a partir dali 87 até começo da década de 90. Aí para 94, se não me engano, 94, 95, o Figa, como editor-chefe, resolveu adiantar muito a cronologia da Marvel. Isso. É um erro. Então, queria que você comentasse por que você acha que foi um erro. Porque, assim, era mais fácil, exatamente o que você falou. Se você tem uma distância grande, você pode programar melhor, esse tipo de coisa. Eu sempre gostei... Aproveitando, só acrescentando a pergunta, o Flávio Rime pergunta aqui, gostaria de saber para o JB como era o relacionamento dele com o Figa. Era harmonioso ou conflituoso? Não dá para ter relacionamento harmonioso com o Figa. Não dá. O Figa é estourado. Não, a gente se gostava muito, entre tapas e beijos. A gente várias vezes brigou feio e ficamos de mal, nos abraçamos, nos beijamos, voltamos, aquela coisa, entendeu? Eu sou um pouco flegmático, né, colérico, ele também, então era uma química complicada. Mas ele elogia muito você, viu? Não, eu elogio o Figa. O Figa foi o melhor editor Marvel e DC que o Brasil já teve. Ele não vai ter novamente um editor, eu vou falar isso. Ele pode ser esquentado, ele pode ter uma série de defeitos, mas o Brasil não vai ter um editor como ele foi. Você vai ter bons editores, gente muito competente, mas com a capacidade e o conhecimento dele, e assim, é um cara que cresceu, eu vi crescendo, né? Ele entrou um frangote e hoje em dia o Figa ele toca qualquer coisa, em qualquer duração. Agora, ele é explosivo, eu sou explosivo, então imagina, TNT com Dinamite, o que dá, né? Vocês brigaram até nas páginas da Wizard, nas sessões da Wizard, vocês brigaram? Pois é, mas você vê como é que ele é, né? Eu tava defendendo o trabalho dele e ele vai lá e começa a brigar comigo. Eu tenho que dizer para ele como é que são as coisas e dizer, tanto que eu falei, desde quando, né, você foi pro
pro time dos anjos, ô Figa. Eu e você somos vilões nessa história. Agora o Figa vai pedir direito de resposta dessa live. Vai ser aquela coisa. Vai pedir uma outra live. Se ele foi o melhor editor Marvel e DC no Brasil, ele estava certo em adiantar a cronologia? Não, ele estava errado. Por quê? Ele estava errado pelo seguinte. Veja, eu gosto de trabalhar com 4 anos de atraso com material original. Tá? Não tem motivo nenhum para você trabalhar colado ou com menos de 4 anos. Não tem nenhuma razão sensata para isso. E você tem inúmeras razões para você trabalhar atrasado. Quais são essas razões? Você tem o tempo de ler todo esse material. Tá? São 48 gibis de cada personagem que você lê. Você pode ver quais são as histórias boas e histórias ruins. Você pode antecipar. Você pode publicar mais demoradamente o material ruim. Você pode juntar histórias. Você pode fazer uma série de coisas. Se você começa a colar, como por exemplo está acontecendo hoje, com um material que a Panini está publicando, você começa a ficar esperando o material ser produzido nos Estados Unidos. Sim. O último número que eu traduzi do Capitão América foi o número 20. Já tem 45 dias. Porque o 21 não saiu. E o 20 ia ser publicado junto com o 19. Só que aí então não pode ser publicado, porque senão não ia ter material para a edição seguinte. Aí tiveram que publicar uma porcaria de uma história do Wolverine com o Capitão América na edição. Enfraquece. Um gibi caro para dedéu, com uma história razoável, não é grande coisa, o material do Capitão América atual, uma história razoável, junto com uma outra porcaria. 50% do gibi caro não presta. Por quê? Porque hoje esse pessoal tem a mania de colar com material imediato. Na minha época isso não acontecia. Por quê? Porque eu via que estava publicando, eu estava lendo material, era John Byrne, Claremont, no auge, e aí eu via que entrava um material que dava uma esfriada. Mas eu estava 2 anos antes, 3 anos antes, eu sabia, então o que eu fazia? Eu esticava aquele material, eu tirava ali de pedra, eu espalhava mais nas revistas, entendeu? Eu podia publicar com parcimônia, até que surgisse o material, por exemplo, do Paul Smith, do X-Men. Aí então eu podia cortar material para pegar esse material novo. Quer dizer, eu antecipava o problema. Ou seja, eu não precisava cometer os mesmos erros que o editor americano cometeu. Porque o editor americano, o editor de qualquer quadrinho que está produzindo, é aquilo que eu te falei, ele não tem bola de cristal. Ele aposta num roteiro, ele aposta num escritor, ele aposta num desenhista. Pô, esse cara briga com a mulher, tem uma diarreia, começa a escrever mal, quebra a mão, decide mudar de editora, entendeu? E aí você coloca um outro cara que é ruim, um outro desenhista, ou então ele não entrega o material, você tem que colocar material para tapar buraco. Quer dizer, por que eu tenho que cometer os mesmos erros que o editor americano, se eu tenho essa possibilidade de ver o que o editor americano fez, ver os acertos dele e só publicar os acertos dele? Eu não consigo entender. Aí o pessoal fala, porque hoje em dia o leitor ele já sabe disso e ele cobra. Infelizmente. Porque acontece o seguinte, na minha época, eu tinha 100 mil leitores lendo Capitão América. 100 mil leitores. E eu tinha 500 chatos. 500 chatos. E eu dava uma banana para eles. Eles mandavam cartinha, eles reclamavam. Quando eles me encontravam em gibiteria, eles batiam pezinho. E eu falava, meu cara, eu não estou escrevendo gibi para você, eu estou escrevendo gibi para outros caras. Você tem o teu gibi, vai ler o X-Men em inglês, deixa o meu leitor ler o X-Men. Não é para você. Estou pouco me lixando. O problema é que hoje em dia, quem que sobrou? Só esses 500 chatos. Só esses 500 chatos. Talvez não só. Esses 500 chatos mais uns 1.500. 2.000. E aí o que esses chatos têm hoje em dia que não tem mais? Hoje em dia eles são importantes, porque se você contraria esses 500 chatos, você está alienando 1/4 dos teus leitores. Era como se eu tivesse, em 79, dando banana para 25 mil leitores.
Então, hoje em dia, o leitor chato, o babeta, o nerd ridículo, o fanboy, ele tem um peso muito grande, porque se ele falar assim, eu vou parar de comprar. Só que eu duvido que ele pare de comprar, porque esses caras compram até papel higiênico com super-herói. Entendeu? Mas eu não mando mais. Eu não mando mais em nada. Desde 2004, eu estou fora do mercado. Eu vendi minha parte na Via Letra, eu vendi minha parte no Omelete, eu parei de traduzir as 2.000 páginas que eu traduzia. Hoje eu só traduzo umas 100, 150 páginas por prazer. 2.000 páginas do quê? Por ano que você fazia? Por mês. Por mês? Eu fazia de 1.000 a 2.000 páginas. Por mês. Tá? Eu era rápido. Então, hoje em dia não. Hoje em dia eu faço 150 páginas. Não tenho mais... E na verdade, eu tenho que suplicar para me passar em tradução. Pelo amor de Deus, eu quero trazer esse material. Então, eu não mando mais nada, eu não apito coisa nenhuma, mas eu não tenho que concordar. Eu acho que, na verdade, você ficar na mão desses leitores e ficar com o material, só porque o leitor ele vai ler na internet e ele vai ficar sabendo o que aconteceu com a Fênix quando ela ressuscitou pela 25ª vez... a Fênix vai ressuscitar pela 25ª vez. Puxa, o leitor ele não pode saber antes da gente publicar. E aí eu então encosto o meu material no material americano. Isso não tem cabimento. Não tem o menor sensatez, o menor sentido. Então fica tá errado. E aí vem aquele cara chato e fala: é lógico que você traduzia 2.000 páginas por mês, você cortava metade do Sacanagem, hein? Ó, gente, já são 1h26 que a gente está aqui enchendo o saco do JP. A gente não vai demorar mais muito, porque temos que respeitar os idosos, que no caso somos nós três aqui, não só o JP, mas eu e o Manuel também. Então, eu não tenho cabelos brancos. Quem tem cabelos brancos eu faço luzes. Na verdade, eu faço luzes. Eu queria, já que a gente está, né? Vou deixar o Manuel fazer mais umas perguntas, daí eu faço mais umas e a gente começa a encerrar. Manuel. Tem um assunto que é o seguinte: o Valdir Júnior está perguntando se ele tem as coleções da Marvel Abril e se ele me vende. Você tem a coleção de tudo que você editou, traduziu? Tenho. Programou lá na Abril, tudo certinho. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção nas nossas conversas, você disse que você tem tudo, né? Você tem uma enorme coleção. Eu tinha tudo porque eu recebia até mais ou menos uns 8 anos, eu recebia o material que a Panini publicava. De 8 anos para cá, a Panini não tem mais reparte para os colaboradores. Então, eu não acompanho mais. Mas você lê tudo isso? Não. Mas você lê tudo que você recebe? Eu não recebo mais nada? Não. Eu tenho que comprar gibi. Não, digo a época que você recebe. Não. E uma curiosidade, o que você compra assim por prazer hoje? Assim, que você lê? Quintanilha. Você acha muito bacana? Tutti Negra, da Povo. Material da Veneta. Black Hammer. Marvel DC? Academy. Marvel DC compro. Eu gosto de material da Marvel DC, mas muito pouco. Eu tenho comprado material gringo também. Eu compro material antigo, né? Por exemplo, eu acabei de falar para vocês que eu li esse material do Grim Hunt, que foi quando ressuscitaram o Kraven Caçador. Porcaria, mas eu compro. Material da DC. Tem material que eu aposto, que para ver se é legal, eu descubro que é uma porcaria, por exemplo, o relógio do Juízo Final, por exemplo. Esse material eu vou lendo. O Superman do Brian Bendis, o Lanterna Verde do Grant Morrison, né? Esse material. Mas tem coisas boas que eu leio e gosto. O material do Capitão América, eu sou apaixonado. Inclusive, esse material do Coitês, eu acho bem mais fraco do que o material do Spencer e do Brubaker, mas... Não, do Wade eu não gostava. Não, do Brubaker, desculpa. Do Brubaker. Mas ainda é um material muito bom. O Thor eu gostei bastante. Eu acho que teve uns altos e baixos, mas é um material muito agradável. Exato. Gostei muito do material do Quarteto Fantástico que eu traduzi, tá na média. Eu gosto na verdade, eu gosto de gibi de super-herói. Eu tenho cada vez mais preferido as histórias mais simples, mais infantilizadas, menos.
Por exemplo, eu não gosto de Alex Ross. Quer dizer, já fui fascinado por Alex Ross, porque Alex Ross, na verdade, ele é Disneylândia para marmanjo, né? Uhum. Ele te entrega uma imagem muito realista, e aí nerds tóxicos como nós três precisa dessa dose de Alex Ross para acreditar que os homens voam, né? O leitor que deveria ler gibis, que é o garoto de 10, 11 anos, ele não precisa de um Alex Ross. Na verdade, ele não gosta de Alex Ross. Eu, com o tempo, passei a deixar de gostar. Assim, mas você não acha que a Marvel e a DC hoje estão gerindo os quadrinhos para essa galera mais velha mesmo? Eles não estão pensando muito no público infantil. Estão pensando no cara de 40 anos mesmo. Sim, exato, porque é o que sobrou. O problema é que esses caras morrem. Você precisa renovar. Quadrinhos, na verdade, é uma forma de arte em extinção. Sim. Porque acontece o seguinte, você fazer quadrinhos para nicho é muito caro. Para quadrinhos poder ser viável, ele tem que ser para público muito grande. E aí sobrar espaço para nicho. Agora, só para nicho é muito caro. Para você fazer uma página de quadrinhos, leva um dia inteiro só para fazer o lápis. Sabe? Um cara faz 20 páginas por mês. Quando o cara é rápido, ele faz 40. É muito tempo. E aí você tem que pagar bem. Você não pode pagar a merreca. Só que como é que você vai pagar a merreca se você vai vender 1.500 exemplares? Sim. Aí então o que acontece? E aí você tem hoje em dia uma coisa que é paradoxal no Brasil. Nunca se vendeu tão pouco gibi e nunca se produziu tanto gibi. Mas, na verdade, esse gibi é produzido por amor. É lindo. Eu vou em feiras de quadrinhos, fico besta de ver a qualidade do material, aquele pessoal, o amor, a paixão com que os autores fazem esses gibis. Mas eu falo, pelo amor de Deus, o amor não faz verão. Comida na mesa, né? Não põe comida na mesa. Entendeu? Não põe. Não sustenta mercado. E o que acontece? A Marvel e a DC estão vendendo gibi para cara que tem carro e que pode andar 60 milhas até uma loja de gibis. Isso não está certo. Não está certo. E a venda caindo monstruosamente. E outra coisa, você tenta dar para um garoto de 10, 11 anos um gibi dos Vingadores para ele ler. Ele não consegue ler aquilo. É insuportável para eles. Aquilo não é feito para criança. Então, na verdade, a Marvel e a DC, elas estão numa armadilha que elas próprias criaram. Elas não podem deixar de fazer esse tipo de gibi, senão perdem esses poucos leitores. Uhum. E elas não podem arriscar fazer um gibi mais digestivo, porque elas correm o risco de não pegar os leitores antigos, porque elas perderam o bonde. Porque nesse meio tempo em que eles foram privilegiando leitores como eu e como vocês, surgiram 525 mil mídias mais interessantes e mais baratas do que o gibi. Sabe, em 79, gibi concorria com televisão e concorria com cinema. E ganhava de lavada, porque era muito mais barato. Eu e vocês somos testemunhas de uma época em que a tua mãe dava dinheiro para você comprar pão e com o troco do pão você vinha com 4 gibis. Entendeu? Então não tinha como concorrer por aquele público. Né? Cinema era caro comparado com quadrinhos. Hoje em dia, não. Uhum. Então, sabe? E agora, hoje em dia, você tem primeiro televisão, depois DVD, VHS, DVD, depois computadores, games. Aí depois streaming. Começa a ter games cada vez streaming. Pelo amor de Deus, você tem TikTok, poxa. Não dá para concorrer com o TikTok? Ou seja, hoje em dia, a Marvel não pode mais abrir mão desses caras. Só que aí dá uma treta que nem essa, que é a pandemia, como é que fica? Com uma só distribuidora, a Diamond. Como é que faz?
E não tem uma distribuidora só porque a Diamond é malvada. É porque ninguém mais quer essa encrenca. A DC por isso trocou, só tem a Diamond. DC acabou de cair fora. Saiu da Diamond. Pois é. Mas eu quero ver o que vai fazer. Na verdade, o Gibi esses últimos 20 anos, eles estão na UTI dos properties de cinema. Gibi só continua porque é uma fábrica de properties barata para cinema. É uma produção de ideias baratas para estúdios cinematográficos. Pô, não está certo. Não era assim que devia funcionar. Agora, você me pergunta, como é que se resolve isso, JP? Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei se a gente tem como resolver isso. Mas hoje em dia os gibis são feitos para esses caras. Caras como eu e vocês. Na sua vivência, quando que você acha que foi o auge, quando o gibi ainda era uma mídia assim de grande penetração, relevante, era uma mídia que as pessoas compravam para passar o tempo e não para ficar acompanhando cronologia? Você consegue ter ideia? Mais ou menos? 50 e 60. Anos 50 e anos 60. Não, mas eu digo assim, nem na sua época já não era mais. Não, já não era. Não é. Já não era. Bom, quando eu entrei na Abril, Capitão América vendia 70 mil exemplares. 70 mil. Depois ficou aquela coisa de 70 até 150 mil ao longo de uns anos. Bom, isso é peanuts. Isso não é nada. Porque 10 anos antes de eu entrar na Abril, o Tio Patinhas vendia 600 mil exemplares. Uhum. Superman da Ebal vendia também 400, 300 mil exemplares. Tá? Quem lê aquela história da Marvel, foi publicada há coisa de uns 3 ou 4 anos, mostra muito bem isso. Né? Os gibis eles foram perdendo, mas houve algumas iniciativas, como por exemplo o que o Stan Lee fez, que deu sobrevida por bastante tempo para os super-heróis. Teve várias coisas. Depois aí os gibis eles passaram a ser ícones pop, né, na época de Alan Moore, de Frank Miller, Neil Gaiman, assim por diante. Então teve mais sobrevida. E aí você tem mais essa sobrevida agora com os cinemas, mas perdeu esse prazo. E na hora que as editoras americanas apostaram, americanas apostaram no mercado de vendas diretas, elas assinaram o atestado de óbito. Elas assinaram o atestado de óbito da morte que elas iam ter 40, 50 anos depois. Agora, é claro, eu estou falando do mercado americano e por tabela do brasileiro. Agora, o mercado francês, ele tem um comportamento diferente, a coisa funciona de outra maneira, o público é outro, e é um público em número e rendimento diferente. O mercado japonês também é outra história. Mas, veja, funcionam porque são mercados de alta produção. Não dá. Principalmente um álbum francês. O cara passa um ano inteiro fazendo um álbum de 48 páginas, colorindo cada gotinha de chuva num quadrinho, não sei o quê. Bom, o cara, ele precisa ganhar muito bem, ele precisa ter um royalties que justifique esse tempo que ele vai passar a vida, o ano inteiro fazendo aquele gibi, tem que receber um royalties muito bom. Mas para receber royalties bons, tem que vender para dedéu. Não é vender 1.500 exemplares. 1.500 exemplares não serve para nada. Não tapa buraco de cárie. Gibi tem que vender para cima de 100 mil exemplares. É isso. Tem mais alguma pergunta? Com essas palavras funestas, vamos terminar. Não, tô brincando. Mas nessa toada de quadrinho tinha que ser barato, como é que você viu a chegada das Premium? Se você leu o livro, bom, você estava por dentro de qualquer forma do processo por trás. Se você leu no livro, a gente explica, o Figa também falou um pouco na live, todo o processo que meio que obrigou a Abril a trabalhar com aquele formato premium, né? Que eram as revistas de 10 Aliás, reais. O Figa, ele marcou muito 1998 como o ano que a coisa realmente começou a cair. Assim, barbaramente. Foi a pá de cal. Para Abril, para o mercado. Para Abril foi a pá de cal. E para o mercado,
uma profecia melancólica, né? Porque depois isso resultou na perda da Marvel pela Abril e depois a DC Comics, e a Panini decidindo trabalhar com nicho. Né? Só o fato de fazer o gibi no formato maior do que o americano já mostrava isso. Olha, não estamos mais nos preocupando com o garoto de 10, 11 anos. Esse aqui nós já sabemos que perdemos, e a gente quer trabalhar com gente que vai pagar bastante para poder justificar essa tiragem pequena que nós temos. Eu não sei quais são as tiragens da Panini, nunca soube. Nunca? Eu sempre eu traduzo o material para a Panini, mas eu não participo de absolutamente nada. Por medo, né? Não quero nem saber, né? Não é. É que na verdade são informações. As editoras não passam essas informações. Elas passam para algumas pessoas privilegiadas. Como eu não estou participando de nada, não fico sabendo. Mas você sabe disso, né? Eu sei. Um gibi que custa. A gente sabe, um gibizinho custa 10 páginas, 10 reais. Porra, pelo amor de Deus. 48 páginas, 10 reais. A gente sabe, a gente tem uma ideia. Durante o processo do livro, a gente descobriu algumas tiragens e vendas, assim. Desesperadoras. Em comparação ao que era, vender 10% e olhe lá do que era nos anos 90, né? E olhe lá. Por isso que é a cauda longa, né? A Panini trabalha com a cauda longa, né? Um monte de produtos para vender, cada um vende um pouco, daí dá o montante. E apostando assim, fazendo material de luxo para atrair leitores com mais posses, que vão ter mais um valor integrado naquele gibi é muito maior, então a margem acaba sendo maior, acaba compensando, né? Manuel, 1h40, você tem mais alguma pergunta? Eu acho que as principais aqui já foram, as que mais encaixaram. Aí qualquer coisa eu posso te passar aqui, as que sobraram, se você quiser responder pro pessoal, eu encaminho. Eu gostaria sim. Lembrando que muita coisa do que a gente comentou aqui e muito mais está no livro, O Império dos Gibis, que eu escrevi, eu e o Manuel, do qual o JP nos deu uma entrevista longa e ainda ajudou várias vezes, tirando dúvidas ao longo do ano. E tá aqui na descrição da live, tem o link para comprar no site da Editora Heróica. Então, eu queria fazer um jabá depois. Pode falar? Pode fazer agora. Então é o seguinte, semana que vem eu e o Mário Luiz Barroso, a gente vai fazer uma live. Uma live. Uma live, dupla dinâmica. E nós vamos falar do falecido Daniel O'Neil. Na semana que vem, acho que quinta-feira, dia 14, isso. No Instagram? Eu não sei. Eu acho que é no Instagram ou no Facebook. Acho que o Mário comentou alguma coisa que ia fazer no Instagram. Isso. O Mário está nos seguindo aqui. O Penso estava até há pouco. Não sei se ele está indo para comentar. Eu vi algumas manifestações dele. E depois me passem o link e eu coloco aqui na descrição também. Vou pedir para o Mário fazer isso. Tá bom, e aí, quem quiser continuar me ouvindo falar bobagens, eu estarei lá acompanhado do Mário, que vai segurar um pouco essa tagarelice toda que eu tenho. Não, as histórias são muito legais, nossa, muito jóia. Algum último recado, então, também? Despedir do pessoal? Não. Então, ó, JP, eu vou agradecer muito, cara muito ótimo. Mesmo. A gente vê que a gente atrapalhou o seu jantar. Ou não atrapalhou, né? Continuou aí mandando bala. Mas eu agradeço. É a quarta live dele hoje. A gente chegou a 70 pessoas assistindo em alguns momentos aqui da live. E eu acho que foi muito enriquecedor. Eu acho que a gente vai continuar fazendo algumas lives dessas. Então, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua paciência, a sua disponibilidade de tempo, 1h43 já. E obrigado realmente, cara. Manuel, o livro foi essencial, nossa. Eu agradeço muito, porque eu adoro falar de gibi e eu tenho cada vez menos oportunidade, né? Apesar dos últimos tempos eu ter falado bastante, porque estou participando de podcasts e lives, mas o meu dia a dia é outro planeta, não tem nada a ver com quadrinhos e eu me ressinto muito disso. Recrie o HQ Society.
Já tentei, 3 vezes. Ah, é? 3 eu só vezes. fui em um ou dois, eu só fui em um ou dois. O Clique era um... Fala, desculpa. Era um grupo de leitores de quadrinhos. De profissionais mais, né? Profissionais na época, leitores de quadrinhos e profissionais. E a gente chegou a fazer 2 anos de reuniões. Era todo mês numa pizzaria, a gente se encontrava. Uma época antes de internet, né? Pouco antes, né? Acho que 90, 91, 92, por aí. Né? Na que eu fui, internet, eu trabalhava na Wizard, 96, 97. Eu acho que minha memória... Eu não serei lembrado pela minha memória, né? Mas é que com a internet a gente acabou suprindo essa necessidade de falar de gibi, discutir os assuntos, né? Mas é isso. Foi muito legal. Essa semana nós devemos anunciar ainda a próxima live, que deve ser com o Primágio Mantov, certo, Manuel? Muito. Exatamente. Obrigatório. Estamos acertando aí o horário, o dia certinho, né? Mas já vamos fazer uns testes aqui de equipamento para não ter problema. Mas a ideia é falar com esses principais entrevistados do livro aí, né? Para ou repetir algumas histórias do livro ou falar de novas histórias, né? Legal. E o Primágio realmente é um dos principais. É um manancial. Com certeza. Então galera, vamos obrigado pela presença aí. JP, muito obrigado. Desculpe qualquer questão de saco, qualquer pergunta mais penteira. Foi ótimo. E quem sabe, o pessoal pediu uma volta mais para frente a gente fazer com o Figa de novo. Quem sabe a gente te convence e faz outra também. Falando mais. Tá bom? Tá, gente, joia. muito obrigado. Então, um abraço. Link para comprar o livro aqui na descrição, por favor. E a gente vai ter mais lives e outros vídeos. Quem quiser, se inscreva aí no canal. Dá o inscrever e clica no sininho para ser avisado dos próximos papos e próximos vídeos, tá bom? Gente, um abraço então. Isso aí, boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.